Olá pessoal, estamos de volta com a Túlio Viana TV e hoje nós vamos conversar sobre direito e moral. Esses dois conceitos muito diferentes, mas que as pessoas ainda hoje insistem em confundi-los. Então, se você tem dúvida ainda sobre a diferença entre direito e moral, fique aí que depois da vinheta nós vamos conversar sobre isso. Direito e moral decididamente não se confundem, ou pelo menos não deveriam mais se confundir nos estados modernos, nos estados democráticos. Mas ainda hoje nós vemos aí algumas pessoas confundindo esses dois conceitos tão importantes. Então vamos tentar tirar de uma vez por todas as dúvidas em relação a eles. Em primeiro lugar, é preciso dizermos que tanto o direito quanto a moral possuem um elemento comum, que é justamente o fato de ambos tentarem disciplinar condutas humanas por meio de normas de condutas, por meio de normas de comportamento. Então, tanto o direito quanto a moral querem evitar que as pessoas pratiquem condutas indesejadas e fazer com que elas pratiquem algumas condutas consideradas benéficas, consideradas boas para a sociedade. Então vocês vão perceber que, em muitos casos, as normas jurídicas e as normas morais, elas vão coincidir, e não há mal nenhum que isso aconteça. Peguem, por exemplo, o próprio crime de homicídio, que prevê uma pena de prisão caso as pessoas matem as outras. É óbvio que nós também temos normas morais que recriminam o fato das pessoas matarem as outras. Peguem, por exemplo, os 10 mandamentos na Bíblia, quando se fala em não matarás, o que nós temos lá é uma norma moral de cunho religioso, mas antes de tudo uma norma moral, as normas religiosas são normas morais, tentando fazer com que as pessoas não se matem. E assim também o Código Penal existe e pensa uma forma das pessoas não se matarem, que é punindo o homicídio com uma pena de prisão. A principal característica que vai diferenciar a norma moral da norma jurídica é o fato da norma moral ser criada de uma maneira difusa. Ela é criada pela sociedade com os costumes ao longo do tempo, ao longo dos séculos, e as pessoas acabam seguindo aquelas normas morais quase que espontaneamente. Por outro lado, as normas jurídicas são criadas a partir de um ente centralizador, que é o Estado. E por uma ficção jurídica, nos estados democráticos, há um parlamento que representa toda a população. Então, aquelas normas jurídicas seriam aprovadas a partir da ideia de que toda a população teve a oportunidade de opinar sobre se ela é uma norma jurídica boa ou uma norma jurídica ruim. E, portanto, se ela foi aprovada, é porque, em tese, a maioria da população está de acordo com ela. O que faz com que essa norma jurídica seja, então, obrigatória a todas as pessoas que estão dentro de um território. Ao contrário da norma moral, que como ela é criada de uma forma difusa, ela é criada normalmente por alguns indivíduos ali, e não há um espaço para que o restante da população possa opinar se aquela norma moral deva ou não existir. Então ela não pode ser obrigatória para toda a população pelo simples fato de que não há aí uma representatividade. Não há como dizermos que aquela norma moral foi aceita por toda a população. Daí nós temos então que o direito e a moral vão ter instrumentos diferentes para impor as suas normas de conduta, para impor a sua vontade perante a população. Enquanto que as normas jurídicas têm uma aplicação centralizada no Poder Judiciário, que vai julgar, condenar e determinar a aplicação das sanções jurídicas, as normas morais não. Não há um ente centralizador para criá-las e muito menos para aplicá-las. Então, as eventuais sanções morais que existam para o descumprimento de uma norma moral, elas são aplicadas também de forma difusa e os julgamentos são essencialmente julgamentos difusos feitos pela sociedade, sem nenhum tipo de procedimento, sem nenhuma ampla defesa, sem nenhum contraditório, e as pessoas acabam aplicando aquelas sanções morais de uma forma bastante espontânea e não com algo que possa ser considerado um julgamento propriamente dito. Então, não raras vezes nós temos sanções morais aí do tipo a exclusão de um grupo social, a pessoa é banida de um grupo social, não é convidada mais para festas, não é chamada mais para nenhum tipo de evento, para frequentar a casa dos amigos, porque
porque ela foi banida socialmente, e isso não é porque as pessoas se reuniram em torno de uma mesa e falaram: vamos aplicar uma sanção moral ao Tião Medonho porque ele praticou uma falta moral grave. Não é por conta disso. É porque as pessoas acabam aplicando aquilo de uma forma espontânea. Elas param de chamar o Tião Medonho para festa, elas param de convidá-lo para eventos sociais, e ele acaba sendo excluído de um grupo moral. Uma característica importante que precisa ser ressaltada em relação às normas morais é a sua relatividade perante a sociedade. Por quê? Enquanto a norma jurídica ela deve ser obrigatoriamente observada dentro do território onde ela é válida, as normas morais não. Então você vai perceber que pessoas com normas morais distintas, elas vão conviver no mesmo território, muitas vezes vão conviver pacificamente, vão conviver bem, mesmo tendo valores morais bastante distintos. Peguem, por exemplo, o caso dos vegetarianos, aquelas pessoas que não comem carne, muitas delas por questões morais, por considerarem que o uso de animais para alimentação humana é algo imoral, já que os animais são seres sencientes, portanto sentem dor, sofrem, e seria uma imoralidade os seres humanos se aproveitarem deles para a sua alimentação. Essas pessoas consideram o consumo de carne algo imoral, mas isso de forma alguma obriga ao restante da população a aderir àquela norma moral desse grupo social, que é o grupo dos vegetarianos. E eles convivem extremamente bem com o resto da sociedade, mesmo sem comerem carne, mas não há como eles obrigarem ao resto da sociedade a não comerem carne, porque isso é uma norma de cunho exclusivamente moral. Não existe uma norma jurídica aprovada no parlamento que obrigue as pessoas a não comerem carne. Vejam então que as normas morais valem para aquelas pessoas que aderirem a ela. É claro que o indivíduo que aderiu à norma moral de ser vegetariano, ele vai segui-la e vai se sentir bem com aquilo. Se um dia, porém, ele deixar de seguir aquela norma moral, ele pode até sofrer algum tipo de represália de outros amigos vegetarianos que podem vê-lo como uma espécie de traidor do movimento e excluí-lo do grupo social. Mas, fora dessa sanção, digamos assim, difusa, que pode haver dentro do grupo ao qual ele pertence, a sociedade como um todo não vai puni-lo. E se houver esse tipo de punição, não será uma punição centralizada, mas simplesmente uma exclusão de um determinado grupo dentro da sociedade. Da mesma forma que a questão das normas religiosas, que são normas de cunho moral. No momento em que a pessoa adere a uma determinada religião, o indivíduo, por exemplo, se converteu e ele agora é testemunha de Jeová. Ele já não pode mais receber transfusão de sangue, porque existe uma norma moral entre as testemunhas de Jeová que proíbe receber transfusões de sangue. Logo, esse indivíduo vai aderir àquela norma moral por livre e espontânea vontade e vai assim segui-la enquanto ele considerar que essa norma é boa para a vida dele. No dia que ele decidir que essa norma não é mais boa para a vida dele, que ele precisar de uma transfusão de sangue, provavelmente ele será excluído do grupo social das testemunhas de Jeová e possivelmente ele vai se sentir muito chateado com isso, mas é muito diferente de uma norma penal que possa mandá-lo para a cadeia, porque no caso da norma moral, ela só tem validade ao grupo social que adotou aqueles mandamentos morais, enquanto que a norma jurídica vale para todas as pessoas dentro de um determinado território. Vejam que tanto a norma moral em relação aos vegetarianos, quanto a norma moral em relação às testemunhas de Jeová, elas têm validade dentro do grupo tão somente. E ainda que haja algum tipo de sanção, é uma sanção difusa. Já a norma jurídica, como ela foi aprovada pelo parlamento, ela é válida para todas as pessoas, independentemente delas aceitarem ou não aquela norma por livre e espontânea vontade. Vejam que uma característica interessante da norma moral é que você vai ter vários grupos com várias morais completamente diferentes convivendo entre si de uma forma mais ou menos pacífica e harmoniosa. Então você tem o grupo dos vegetarianos convivendo com o grupo das testemunhas de Jeová. Para os vegetarianos, comer carne é uma infração moral grave. Para os testemunhos de Jeová, transfusão de sangue é uma infração moral grave. Nenhum obriga o outro a seguir os seus mandamentos e eles vivem relativamente bem, assim, convivendo dentro da sociedade como um todo. Já as normas jurídicas, como são obrigatórias para todos, ninguém pode matar o coleguinha, porque isso vai ser punido pelo direito, ainda que seja punido também pelas normas morais daquele grupo.
Evidentemente que se o indivíduo também é cristão, ele tem, além da norma jurídica impedindo ele de matar alguém, uma norma moral nos 10 mandamentos bíblicos que também o impede de matar alguém. E essas normas podem coexistir, mas o efeito da norma jurídica, que é a prisão, é completamente diferente do efeito da norma moral, que é a exclusão do indivíduo do grupo social e, evidentemente, para acreditar nisso, a punição eterna no inferno. Então, a partir dessa diferenciação entre normas morais e jurídicas, que eu espero que a essa altura já ficou clara, nós podemos dizer que nem toda norma moral deve se tornar uma norma jurídica, porque as normas morais são relativas. O Congresso Nacional Brasileiro não pode simplesmente falar: tem um grupo de pessoas que é vegetariana, que ela considera imoral comer carne, então vamos fazer uma lei proibindo todas as pessoas de comerem carne. Da mesma forma, o Congresso Nacional não pode virar e falar: olha, existe um grupo de pessoas que considera imoral receber transfusão de sangue, então vamos criar agora uma lei proibindo as transfusões de sangue para todos os brasileiros. Porque o Congresso não pode transformar normas morais de grupos sociais em normas de obrigatoriedade para todo e qualquer brasileiro. Então, o que o Congresso Nacional faz é servir de filtro para pegar aqueles valores que são efetivamente os valores de toda a população, ou pelo menos da maioria da população brasileira, e fazer com que essas normas deixem de ser simples normas morais e se tornem leis, se tornem, portanto, normas jurídicas obrigatórias a todas as pessoas. Muita gente tem a tentação de acreditar que se uma norma moral é compartilhada pela maioria da população, essa maioria da população pode simplesmente chegar no Congresso Nacional e falar: olha, transforme a nossa norma moral numa norma jurídica e vamos obrigar a toda a população a segui-la porque ela é uma norma boa de convivência humana. Mas a norma jurídica não é simplesmente uma ditadura da maioria. Nós já falamos isso antes em vídeos anteriores. Se vocês não assistiram ainda, eu recomendo veementemente que assistam para que fique claro que a democracia não é uma mera ditadura da maioria. Eu não posso simplesmente pegar as normas morais que a maioria da população considera como válidas, como boas, e impor estas normas à totalidade da população. Por quê? Porque para a norma jurídica se tornar jurídica, não basta que haja um consenso da maioria em torno de um valor moral. É preciso analisarmos ainda se aquela conduta que se visa impedir fere o interesse jurídico de alguém. Porque se nós estamos tratando com pessoas maiores, adultas e capazes, que estão realizando uma conduta entre elas que não interfere de forma alguma no interesse jurídico de mais ninguém, eu não posso simplesmente impedi-las ao argumento de que há uma violação moral. Porque isso seria a imposição da vontade da maioria, de uma vontade arbitrária, de um capricho da maioria sobre a vontade da minoria, que não beneficiaria em nada a maioria. Então pense, por exemplo, se a maioria da população brasileira considerar a homossexualidade algo imoral. Imaginando aqui a título de exemplo, não tem estatísticas em relação a isso, mas imaginando a título de exemplos que a maioria da população considere a homossexualidade totalmente imoral e que deva ser banida da sociedade brasileira. Aí você tem que imaginar o seguinte: esse ato que essa maioria da população considera como sendo imoral, ele prejudica os interesses de mais alguém? Então, duas pessoas que resolvam manter uma relação homossexual, elas prejudicam o interesse de mais alguém ou de alguém fora da esfera individual delas? Se não, isso é uma norma que só pode ser exclusivamente moral, ela não pode ser pensada nunca como uma norma jurídica, porque não basta para a norma se tornar jurídica que ela seja uma norma moral compartilhada pela maioria da população. É necessário ainda que haja uma lesão a um bem jurídico, que haja uma lesão a um interesse jurídico, o que decididamente, no caso citado como exemplo da homossexualidade, não há, já que pessoas maiores, adultas, capazes, têm o direito de levar as suas vidas da forma que bem entenderem, desde que, evidentemente, não prejudiquem os interesses de mais ninguém. E o casamento homossexual, evidentemente, não prejudica o interesse de mais ninguém. Então vejam que quando nós trabalhamos com norma jurídica, é sempre muito importante nós pensarmos que a norma jurídica não é simplesmente e tão somente uma norma moral que foi levada ao parlamento e que o parlamento, por sua maioria, aprovou e obrigou a toda a população a segui-la. A norma jurídica, ela existe para proteger interesses jurídicos e não meras expectativas morais de parte da população.
Diante de tudo que foi falado, é importante notar que a vida em sociedade é regida por normas. Ora normas jurídicas, ora normas morais. E muitas vezes nós temos que escolher sobre se uma determinada conduta vai ser regulada por normas jurídicas ou vai ser regulada por normas morais. Muitas vezes a gente vê nas redes sociais as pessoas acusando as outras de serem legalistas, de estarem querendo resolver tudo somente com o direito. Quando alguém te acusar de ser legalista, responda: eu estou sendo legalista e você está sendo moralista. Porque se você não regular as condutas sociais por meio do direito, ou seja, pelas normas legais, pelo legalismo, só restará então regular as condutas sociais por meio da moral. E quem regula a sociedade por meio da moral é o moralista. É aquele indivíduo que acha que determinados grupos sociais podem criar normas sem consultar a totalidade da população, sem passar essas normas ao parlamento e fazer com que todas as pessoas sejam obrigadas a cumprirem aquelas normas. E nós temos visto muito moralismo nas redes sociais brasileiras. Nós vemos aí nas redes sociais muitas vezes grupos de militantes políticos criando normas de condutas que eles não sabem, mas que são normas de condutas morais e que eles querem muitas vezes impor à totalidade da população ao argumento de que aquele é o modo de vida correto a ser levado. Então às vezes a gente vê as feministas sendo contra a prostituição porque elas consideram a prostituição extremamente opressiva, ou contra a pornografia porque a pornografia é opressiva, aquela coisa tal. Quando elas estão fazendo isso, o que elas estão fazendo é criando normas morais a partir de uma deliberação do grupo social, da bolha social a qual elas pertencem, e muitas vezes elas querem impor ou extrapolar essas normas morais no limite da bolha delas a toda a população brasileira, sem passar pelo parlamento, sem passar pelo filtro do direito. E isso é muito grave, porque nós estamos querendo impor normas morais a pessoas que não aderiram por vontade própria àquelas normas morais. Se alguém considera a prostituição algo negativo, ou considera a pornografia algo negativo, é simples, basta não ir lá contratar um profissional do sexo ou assistir algum tipo de conteúdo pornográfico. E isso, assim como um vegetariano não come carne, e assim como uma testemunha de Jeová não aceita transfusões de sangue. O problema é querer impor essas normas morais à totalidade da população sem passar pelo parlamento e sem analisar se há de fato alguma vítima nessa história toda. E não pode, evidentemente, ser vítimas fictícias, porque uma prostituta que fala que exerce a profissão dela por livre e espontânea vontade, ninguém pode colocar o dedo na cara dela e falar: não, você está sendo vítima da sociedade. Obviamente, o direito não trata dessas ficções. O direito trabalha com fatos, e se existem associações, inclusive, de prostitutas que querem exercer sua profissão livremente, cabe o direito, então, respeitar a autonomia de mulheres maiores, adultas e capazes, e que devem ter a sua autonomia de vontade reconhecida, independentemente da vontade moral de grupos sociais, de bolhas sociais, de militantes de movimentos políticos. Então, por tudo que foi dito, fica claro que a sociedade vai se reger por normas morais e normas jurídicas. Mas uma sociedade vai ser mais democrática, evidentemente, se as normas jurídicas preponderarem sobre as normas morais. Porque as normas jurídicas passaram por um filtro democrático de um parlamento, elas vão se sujeitar à Constituição, as sanções são aplicadas sempre com julgamento, com contraditório, com ampla defesa, e nada disso se dá em relação às normas morais, que são criadas por alguns grupos, por algumas bolhas, que criam normas de bem e de mal, e muitas vezes elas querem impor aquelas normas às outras pessoas, e podem ser aí desde grupos religiosos até grupos de movimentos sociais, que no fundo todos eles acabam querendo impor a vontade do grupo à maioria, o que é inadmissível num Estado democrático de direito, onde as normas morais elas só são respeitadas, elas são só obedecidas quando a pessoa de livre e espontânea vontade adere àquelas normas morais. Já o direito não. O direito, ele tende a ser uma norma universal dentro daquele território, e aí, portanto, todos precisam seguir as normas jurídicas, mas, e justamente por isso, são normas que devem ser criadas com extremo cuidado para não afetar os interesses das minorias, desde que, evidentemente, essas minorias não causem nenhum tipo de dano a terceiros.
Finalmente, antes de acabar o vídeo, eu quero esclarecer um outro termo que confunde um pouco aí com o direito moral, que é a ética. Essa palavra ética, ela tem um complicador adicional que ela tem dois sentidos bem diferentes, né? O primeiro sentido, que é o mais tradicional na filosofia, é de pensar a ética como um estudo sistematizado da moral. Então a ética seria a racionalização das normas morais por meio da filosofia. Seria aquele campo do conhecimento filosófico que estudaria as normas morais e, por meio da razão, estabeleceria quais normas morais são melhores e quais normas morais são piores. Por outro lado, a palavra ética pode assumir um outro significado completamente distinto, que é quando ela trata de um conjunto de normas morais de um determinado grupo social. Então nós falamos da ética do professor, da ética médica, da ética do advogado, porque ali nós temos um conjunto de normas morais criadas por um determinado grupo que é válido, evidentemente, para aquele grupo social. E, evidentemente, se a pessoa não respeitar aquelas normas morais, ela pode acabar sendo excluída daquele grupo social, mas ela não é válida para a totalidade da população. Por isso, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender a diferença do direito para a moral e para a ética e principalmente ajudado a entender que se você não é legalista, você acaba sendo um moralista, o que, ao meu ver, é muito pior do que ser um legalista. E se gostar do vídeo, compartilhe esse vídeo com seu colega. Essa participação de vocês é muito importante na divulgação do canal e é um grande incentivo para que eu continue produzindo novos vídeos aí para vocês. Espero revê-los no próximo vídeo, um grande abraço e até a próxima.